Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da Parashat Emor. Com alegria recebemos o Dani Zeccheri para nos orientar durante esse estudo. Dani, super bem-vindo e a palavra é sua. Obrigado, Rabino Davi. A gente inicia com as bênçãos da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu bemitzvotav etzivanu la'asok bedivrei Torá. Lembrando que a gente tem que se ocupar dos dizeres da Torá e não só estudá-los. Ve'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu befiot amcha beit Israel. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני, המלמד תורה לעמו ישראל, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני, נותן התורה. Amém. E recebemos a Torá e vamos lê-la. Minha proposta é que a gente faça uma passagem geral pela Parashá Emor e peço a interferência, a participação, a criticidade e tudo que vocês puderem contribuir durante a leitura. Não esperem para o final para fazerem perguntas, até porque nessa primeira parte vai ser muito informativo e não muito explicativo. Então eu vou compartilhar com vocês a folha que eu fiz aqui, da Parashá Emor. Eu acho que vocês estão vendo escrito Zoom? Nós estamos Aí, vendo vocês estão escrito vendo? Emor. Emor. Então, para mim está aparecendo outra coisa. Não, nós estamos vendo Deixa agora. exatamente Vocês isso. estão vendo Emor, Daniel Zecri? Sim, 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 Sim. exatamente isso. Ótimo. Então, a Parashá Emor, uma coisa que é rara, não é exclusiva, mas não é muito comum. Ela tem 4 capítulos exatos. Ela começa no versículo 1 do capítulo 21 e vai até o último versículo do capítulo 24, né? A gente sabe que a divisão de capítulos foi feita pelo mundo cristão e a divisão em Parashiot foi feita pelos rabinos, então nem sempre casa. É muito comum que a Parashá não comece no versículo 1 de um capítulo, mas essa Parashá, por um acaso, ela tem 4 capítulos exatos. Então, capítulo 21, tem 24 psukim, fala da Kedushá dos Koanim. É um capítulo inteiro dedicado às questões de santidade dos nossos sacerdotes. Do versículo 1 a 5 fala dos sacerdotes em geral e do 10 a 12 somente do Cohen Gadol, relacionado com morte, relacionado com como que os Koanim podem se relacionar com pessoas mortas, com o cemitério. A gente sabe na tradição atual, Koanim não costumam entrar no cemitério, né? A não ser, então, um dos psukim que eu trouxe aqui, que im lishero hakarov, com os seus parentes próximos, Elav. Leimo uleaviv, velivno, velebito uleachiv. Então aqui estão alguns dos parentes que observam luto quando alguém falece, né? A mãe e o pai do falecido, o filho e a filha, o irmão. Interessante que aqui eles colocam a irmã apenas se ela não for casada, né? Está no próximo passuco, no passuco Gimel. Se a irmã for casada, ela já, o Cohen já não pode participar do sepultamento da irmã. Aqui, né? Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Ele também vai observar luto e também pelo cônjuge, né? E com o Cohen Gadol especificamente fala que mesmo ele de luto, ele não deve observar algumas coisas do luto que o tornariam impuro, uma vez que o Cohen Gadol ele tem que ir para o Kodesh HaKodashim fazer, né, a função de Cohen Gadol, então ele não pode se tornar impuro de forma alguma.
Outras coisas que deixariam o Cohen impuro, né? No Passuk 7 e de 13 a 15, coisas relacionadas ao matrimônio, né? Então, Ishazoná vechalalá lo ikahu. Eles não tomarão uma mulher contaminada pela prostituição, nem tomarão uma mulher divorciada de seu marido, e mais para frente fala também da viúva. Então, o Cohen, ele exclusivamente só poderia se casar com uma mulher virgem. Hoje em dia, a gente tem essas mesmas regras, né? O Talmud ele deu uma flexibilizada, vamos dizer, mas ainda assim o Cohen ele tem algumas restrições em relação ao casamento. Nesse período que a gente está falando aqui do trabalho de Cohen no templo, né, de ser o responsável por fazer os sacrifícios, ele não poderia se tornar impuro de forma alguma, então isso era realmente uma lei que ele deveria observar, né, para o matrimônio. O Passuk 9 é muito interessante, eu achei vários estudos que falam só desse Passuk, que fala que se a filha de um Cohen se envolver com qualquer ato lisnot, a gente está traduzindo aqui prostituição, mas não é só prostituição, né? Fala de uma noiva que acabe tendo relações conjugais com outra pessoa ou uma mulher casada, ou seja, a filha do Cohen que não é noiva nem casada, ela não estaria nesse quadro aqui. Mas se acontecer dela se contaminar por uma relação extraconjugal, seja noiva ou casada, isso também afeta o pai. Ele também ficaria impuro, o Cohen, ele não estaria habilitado a exercer as funções de Cohen, e diz aqui que ela deve ser lançada ao fogo, né? Ba'esh tisaref. Aí os estudos discutem por que essa é uma das duas situações onde a pena capital é feita pelo fogo, né? A gente sabe que na maior parte das vezes é por apedrejamento. E resumindo os estudos que eu achei, eles falam que como isso é um pecado que foi pelo fogo, né, da tentação física, que ela cometeu esse pecado, então pelo fogo ela teria que pagar dessa mesma forma. Eu acho interessante que fica esse passuco perdido no meio da paraxá, né, mas também colocando a questão da santidade e da pureza dos Koanim. E o que me chama muito a atenção, de forma muito desagradante, infelizmente, é que na maior parte desse primeiro capítulo, do 17 ao 23, eles listam uma série de situações onde a descendência de Aharon não pode ter nenhuma deficiência. Que Chol Ish Asher Bo Mum, né? Ou seja, qualquer homem que tenha alguma marca, alguma impureza, Loikrav, não pode fazer o korban, né? Não pode se aproximar. Eles colocam nesse passuco do cego, falam de alguém que seja manco, ou que tenha um membro amputado ou um membro muito longo. Eles falam mais para frente do corcunda, do anão. Achei bem curioso que uma dos comentários do Rashi, ele explica sobre a palavra corcunda. Ele fala, aquele que tem o pelo da sobrancelha longo que cubra o olho, eu sou um desses. Eu tenho que ficar cortando sempre. Eu não poderia ser Cohen por causa do pelo da minha sobrancelha. Enfim, esse primeiro capítulo gira em torno dessas questões de como o Cohen, por ser aquele que vai levar o alimento para Deus, é assim que é tratado na Paraxá, né? Ele que, por fazer o sacrifício, e esse sacrifício está traduzido aqui como o alimento de Deus, ele não pode ter nenhum grau de impureza. E em seguida, o capítulo 22, que tem 33 psukim, ele fala sobre
relações também com a questão da pureza dos Koanim, aqui já ligado a quem pode comer a porção dos korbanot, que era separada para os Koanim, né? A gente sabe que além do holocausto, que era inteiro queimado, todos os outros sacrifícios, todos os outros korbanot, tinham uma porção reservada para os Koanim. Né? Os Koanim não trabalhavam, eles não tinham nenhum sustento, então a sua alimentação ela vinha exclusivamente dessa porção que eles recebiam nos korbanot. Então, qualquer Cohen que não estivesse puro por algum motivo não poderia comer dos korbanot. Eu separei aqui um dos psukim que está trazendo nenhum homem da descendência de Aharon que tiver uma erupção cutânea ou um fluxo, no caso esse fluxo é fluxo de sêmen noturno, comerá das ofertas sagradas até que esteja puro. Se alguém tocar em qualquer coisa contaminada por um cadáver, ou se um homem tiver emissão de sêmen, enfim, tem a continuação no outro passuco, ele também não pode. Então os Koanim, não só para fazer o korban, mas também para entrar dentro do Ohel Moed e se alimentar do que era separado para eles, como Koanim, não poderia estar impuro. E também me chamou a atenção que trabalhadores contratados diretamente pelos Koanim ou que sejam obrigados a trabalhar para os Koanim não poderiam se alimentar dessa porção dos korbanot, mas os escravos sim. Né? Então, Vechoen ki ikne nefesh kinyan kaspo. Né? Então, o Cohen que comprar uma alma comprada com o seu dinheiro, então esse escravo pode comer da porção dos Koanim, e também se for um escravo que nasceu na casa do Cohen, ou seja, filhos de escravos de Koanim, também tinham direito a se alimentar disso. Né? Imagino eu que é porque é a mesma história do sustento. Né? Como o Cohen não tem nenhum outro sustento além disso, as almas que dependem dele, né? Não é o caso de um trabalhador que trabalha para outras pessoas também, que recebe dinheiro pelo seu trabalho. Então, os escravos precisavam se alimentar desse alimento que era o que os Kohanim tinham para fornecer para eles. E a segunda parte desse capítulo, né, do capítulo 22, fala quais são os animais aceitos para os korbanot. Então colocam as mesmas regras de perfeição, muito parecido com o que foi falado da descendência de Aharon para poder ser Cohen. Aqui também se fala dos animais. Kolasher bomum, qualquer um que tenha alguma marca, algum defeito. Lotakrivo, não pode ser aceito como um korban. Enfim, tem toda uma série de situações, verruga, doenças, cortes na pele, se tiver um membro mais curto que o outro, por aí vai. E eu achei interessante, no finalzinho eles falam de algumas situações que parece a ideia de não crueldade, né? Veshor ose oto ve'et beno lo tishchatu beyom echad. Então, um boi ou um cabrito, não, que se é ovelha, né? Eu sempre confundo cabrito com ovelha, cabra e ovelha. Mas enfim, você não pode sacrificar o filho e o pai no mesmo dia. Né? E eu fiz questão de colocar esse passuca aqui como o passuca representando esse pedaço para levantar aquela questão que eu sempre gosto de levantar sobre a kashrut, né? Que fala que a gente não deve cozinhar o bezerro no leite da própria mãe ou na gordura da própria mãe. A gente tem essa discussão se é helev ou halav, mas eu gosto de entender isso mais como não seja cruel na sua alimentação e não como foi interpretado pela nossa halachá, de que a gente não deve misturar carne com leite. Uma discussão para outra paraxá, para outra situação.
Um outro passo que eu não coloquei aqui, eles falam também que quando um bezerro, um cabrito nasce, durante 7 dias ele tem que ficar amamentando com a mãe. Ele só pode ser usado para um corban a partir do 8º dia. Né? Me chamou a atenção também. Me parece cruel, né? A gente está falando ainda de um bichinho muito novo, mas para a mãe talvez seja menos, né? Ela tem essa semana com o filhote amamentando, que não seja uma coisa tão traumática logo após ela trazer o bichinho à vida. E podemos discutir aqui alguns paralelos com o Brit Milá também. Né? Por que o Brit Milá é só no 8º dia? Tem toda essa discussão, a gente já falou em estudos prévios aqui, né, que tem que ser, depois de uma semana inteira, ele tem que ter passado pelo primeiro Shabat da vida dele, para garantir isso. Né? Então, de alguma forma, aqui também a gente traz esses 8 dias como mínimo para você poder pegar um animal para um korban, para um sacrifício. E ele finaliza com 3 alertas esse capítulo: Ushmartem mitzvotai vasitem otam ani Adonai, e guardarão as minhas mitzvot e as farão, eu sou Adonai. Velotechalelu et shem kodshi, e não amaldiçoarão o meu nome santo. Venikdashti betoch bnei Israel, e eu serei santo dentro dos filhos de Israel. Ani Adonai mekadishem, eu sou Adonai que vos santifico. Né? Lembrando que a paraxá anterior era Kedoshim, também falava algumas coisas disso, essa santificação que nós devemos seguir por sermos santos, porque Adonai, nosso Deus, também é santo. E a última, fechando o capítulo, Hamotzi etchem eretz Mitzrayim lihiot lachem Elohim ani Adonai, né? Lembrando que Deus sempre está nos recordando que nos tirou da terra do Egito, né? E por isso nós devemos seguir as suas mitzvot e cumprir com os seus mandamentos. Né? Acho que eu fui redundante aqui. Cumprir com os mandamentos e seguir as mitzvot é a mesma coisa. Ani Adonai, eu sou o vosso Senhor. Ani Adonai. O capítulo 23 muda completamente. Aqui a gente tem uma mudança grande. Tem 44 psukim e fala do calendário das festividades. Né? Então, logo no começo, na verdade não é logo no começo, porque cada um desses comecinhos começa com vai da beira Adonai el Moshe lemor. Acho que isso repete umas 8 vezes nessa paraxá, ou mais. Não contei. Mas ele já começa com Daber el Bnei Israel ve'amar talehem, fale aos filhos de Israel e diga para eles, Moadei Adonai asher tikreu, as festas de Adonai que vocês vão cumprir, otam tikreu otam mikrai kodesh elehem moadai. Elas são as minhas festas, né? São ocasiões sagradas. E o primeiro, Shabat. Tem um passuco só, mas ele deixa claro, né, logo depois de afirmar que né, as festividades são importantes de serem observadas. A primeira é Sheshet Yamim Ta'aseh Melachá, 6 dias você fará o seu trabalho. O Vayom HaShvi'i Shabbat Shabbaton Mikra Kodesh. Né? E o 7º dia é um Shabbat Shabbaton, é uma ocasião sagrada, é um acontecimento sagrado. Nenhum trabalho, Kol Melachá Lo Ta'asu, Shabbat Hu Ladonai Bechol Moshevotechem. O Shabbat é para Adonai em todas as suas, todos os seus assentamentos. E em Kedoshim ele também reforça que o Shabbat não é para a gente, que o Shabbat é para Adonai. Isso traz muitas discussões na Halachá lá na frente. Né? E ele repete o primeiro passuco que a gente leu, Ele moadei Adonai mikraei kodesh asher tikreu tam bemoadam. Né? Ou seja, ele dá uma reforçada. Por que ele repete? Isso a gente, quando estuda a Torá, fala que as repetições têm realmente muita importância. Né? Isso traz realmente muitas discussões sobre como que a gente deve cumprir com as festividades.
E do Passuk 5 ao 8, ele fala de Pesach e de Chag HaMatzot. Vocês vão falar para mim, mas não é a mesma festa? Então, tem muitos estudos que discutem isso, que são duas festividades diferentes, que ocorrem no mesmo momento. E aqui é bem interessante que ele fala, olha só, vamos prestar atenção. Bachodesh Harishon be'arba asor lachodesh, então no primeiro mês, no 14º dia do mês, ben ha'arbaim Pesach la Adonai. Então, Ben Harbaim é o momento, né, do dia, é antes do entardecer, no final do dia, mas antes do entardecer, Pesach Ladonai, é a hora de fazer a oferta, o sacrifício de Pesach. O Vachamisha Asar Yom Lachodesh, e no 15º dia do mês, desse primeiro mês, Chag HaMatzot Ladonai. É a festa das matzot para Adonai, Shivat Yamim Matzot Tochelu, 7 dias vocês comerão matzot. E eu não trouxe esses estudos, mas os estudos eles discutem que essa festa das matzot ela é anterior à festa de Pesach, ela tinha a ver com o início da colheita, ela tinha uma ligação com o início da colheita do trigo, que era o primeiro cereal a ser colhido. E aí, enfim, era uma festa de origem agrícola que ela é ressignificada quando a gente junta ela com a saída do Egito, a festa de Pesach. Né? E é bem interessante que logo em seguida aqui, né, vem um Vaidaber Adonai el Moshe lemor, de novo, ou seja, tem uma quebra no texto da Torá, e ele fala da contagem do Homer, mas ele começa com a história da Ketzirá, né? Então, também reforça essa ideia dessa festividade da Ketzirá como uma festividade que não estava ligada diretamente a Pesach na sua origem. E aqui fala que vocês vão trazer o Homer, o primeiro Homer da sua colheita para o Cohen, El HaKohen. Né? Trarão as primícias da colheita, o primeiro Homer da colheita para o sacerdote. Ele tem uma cerimônia que o sacerdote vai fazer, desses psukim de 10 a 16. E aqui, o que a gente vai daqui a pouco falar, né, na hora que a gente for contar o nosso Homer, que está no Sidur, os Fartem Lachem Mimochorat HaShabbat, e contarão para vocês, Mimochorat HaShabbat, no dia depois do Shabat. Que Shabat é esse? A gente não tem claro aqui, né? Miyom aviachem et omer hatnufa, sheva Shabbatot temimot tihiena. Então, 7 Shabbatot completos, né? Temimot, tihiena deverão ser essa contagem do Homer. E o que a gente vai discutir daqui a pouco, espero que vai dar tempo, é quando que é essa contagem do Homer, né? Porque esse primeiro Passuk fala da colheita, e a colheita ela tem a hora certa de acontecer. Ela não está ligada a um calendário, né? A gente olha o trigo, quando o trigo está maduro, a gente começa a colher o trigo. Então, essa decisão da Ketzirá, ela está mais ligada a uma prática agrícola do que a um calendário propriamente dito, né? E quando fala os Fartem Lachem Mochorat Shabbat, a gente já vem para o calendário. Mas que calendário, né? Como é que essa discussão foi levada ao longo da construção do judaísmo rabínico? Hoje a gente sabe que a gente conta a partir do segundo dia de Pesach, né? Então esse Shabbat foi interpretado pelo judaísmo rabínico como o Yom Tov de Pesach, o primeiro dia de Pesach. E a gente começa a contar o Homer no segundo dia, Mimochorat, a este Shabbat, que é o Yom Tov de Pesach. Nos psukim de 17 a 21, ele traz a ideia de Shavuot. Esse nome não é dito em nenhum momento aqui. Esse nome Shavuot vai aparecer depois no livro de Bamidbar e principalmente em Dvarim, né? E tem algumas coisas que relacionam com o que está dito aqui, algumas não tão diretamente, mas fica claro aqui que a gente está falando de um Atzeret também, né?
uma finalização dessa contagem dos 50 dias do Omer, você tem um Yom Tov, né? Hayom Hazeh Mikra Kodesh, e Elachem, esse dia será um acontecimento sagrado para vocês, não farão nenhum trabalho, Kol Melechet Avodah Lo Ta'asu, Hukat Olam, essa é uma lei eterna para todos os tempos. E Bechol Moshevotechem Ledorotechem, em todos os seus assentamentos, por todas as suas gerações. Então, esse é o último passuco, né, o 21, que vai trazer a história de Shavuot. Aí vem mais um passuco perdido no meio da história, que repete o que foi dito na paraxá anterior em Kedoshim, o Vekur Tsechem et Ketzir Atzechem. Então, quando vocês colherem, ceifarem, né, a ceifa da sua terra, não colherão os cantos Peat Sadecha na sua ceifa, e vocês vão deixar isso para os pobres, para os estrangeiros, né? Ani Adonai Elohechem, eu sou Adonai vosso Deus. Então aqui tem a mitzvah de Peah, ela é reforçada, que a gente deve deixar os cantos, né? Em Kedoshim fala não só dos cantos da colheita, fala também das espigas que caírem, das uvas que caírem durante a colheita. Nesse capítulo que fala das festividades, a gente ainda tem 24 e 25, falando de Yom Teruah, né? Daber el Bnei Israel lemor, Bechodesh Ashvi, no sétimo mês, Bechad Lachodesh, no primeiro dia do sétimo mês, que é Tishrei, e Elachem Shabbaton, vai ser um Shabbaton, Zichron Teruah Mikra Kodesh. É uma lembrança da Teruah, é um acontecimento sagrado. E esse Shabbaton é muito importante na interpretação rabínica do porquê o Omer começa depois de Pesach, né? Eles entendem que Shabbaton é um Yom Tov, nesse caso aqui, Yom Tov. Então, seria esse, os Fartem Lachem Mochorat Shabbat. O primeiro dia de Pesach seria também, poderia ser chamado de Shabbat, mesmo que não caia num Shabbat. E de 27 a 32 fala mais claramente de Yom Kippur, né? Então no 10º dia, Be'asor Lachodesh Ashvi, do 7º mês, Yom HaKippurim Hu, o dia da expiação ele é um acontecimento sagrado, Mikra Kodesh e Elachem, Veinitem et Nafshotechem, e vocês vão, aqui está falando praticar a abnegação nessa tradução, mas não é uma boa tradução. Vocês vão afligir, essa é a palavra, obrigado, Rabino, afligir vossas almas, veikravtem ishel Adonai, e vocês farão um korban de oferta queimada, né, ishel Adonai. E aí fala de mais algumas coisas de Yom Kippur, né, até o 32. O 33, mais uma vez, vai da Ber Adonai el Moshe Lemor, né, mostrando as quebras aqui entre as coisas. E o 34 até o 43 fala de Sukkot e do 8º dia de Sukkot como um dia de pausa, né? Então, Daber el Bnei Israel lemor b'chamisha asar yom lachodesh, no 15º dia desse mês, do 7º mês, Lachodesh Ashvi, Chag HaSukkot, Shivat Yamim Ladonai, por 7 dias é a festa de Sukkot. E aqui eu separei também esse passuco interessante, o passuco 40, que ele fala o Lekartem Lachem Beyom Arishon, e vocês pegarão para vocês no primeiro dia dessa festa de Sukkot, Pri Hetz Ha'adar, a fruta da árvore Ha'adar. Qual que é essa fruta? Não está muito claro aqui. Os rabinos trazem o etrog como Pri Ha'adar, Etz Ha'adar, mas tem alguns estudos que discutem outras possibilidades de frutos. Kapot Tmarim, folhas de tamareiras, Anaf Etz Avot, uma folha da árvore dos patriarcas, né? Que são árvores frondosas, e os salgueiros, né, Ve'arvei Nachal, que é o chorão. Então aqui está falando das 4 espécies, e a gente faz durante 7 dias de Sukkot
na tradição rabínica, o Netilat Lulav, né? A gente pega essas três folhagens, a palmeira, a aravá e o salgueiro, o chorão, e o etrog, e juntos a gente faz o Netilat Lulav. E o capítulo 23 termina repetindo, vai da Ber Moshe et Moadei Adonai el Bnei Israel. Essa é a frase que a liturgia traz, né, nas nossas festas de peregrinação. A gente repete essa frase, vai da Ber Moshe et Moadei Adonai el Bnei Israel, depois do Vexamro. Essa frase aparece no Shabat dessas três festividades e também no Arvit dessas festividades. E não sei porque a palavra boné apareceu aqui, acho que ela foi traduzida de alguma forma. Porque estava cap em vez de capítulo, porque não cabia tudo. O último capítulo, 24, tem 23 psukim, e ele vai falar de algumas coisas do Kodesh HaKodashim, Menorá e das Halot. Ele traz um trecho sobre blasfêmia e fala um pouquinho de como as penalidades são aplicadas de acordo com a lei de Talião. É bem próximo à lei de Talião, apesar de os estudos que eu encontrei dizerem que anterior à lei de Talião isso era um código sumério e que provavelmente a Torá ela traz aqui, o que a gente vai ler daqui a pouquinho, os psukim que a gente vai ler, dos sumérios e não da pedra de Talião, da pedra do Hammurabi, né, do código de Hammurabi. Então, sobre a Menorá, os capítulos psukim de 2 a 4 falam Al HaMenorá, HaTehorá, Ya'aroch et Hanerot Lifnei Adonai Tamid. Então traz aquela lampadinha que a gente tem nas sinagogas, que hoje em dia é lâmpada, já foi com óleo, o Ner Tamid, e também a Menorá, que em todas as sinagogas a gente tem como símbolo. Esse passuk traz esse, não sei se é um mandamento ou um costume, Rabino me corrija, acho que é um costume, né? Não existe um mandamento que na sinagoga tem que ter o Ner Tamid e a Menorá. Não tenho essa certeza, mas me Não, parece que é um até porque costume. não existia sinagoga, né? Era no templo, isso era no templo. É, Mandamento era exato, no templo. mas pensando em Ele foi, Allahá, ele foi traduzido para sinagogas. exato. Então, é um costume. Então, fala aqui do óleo, né, que deve ser, como deve ser feito o óleo, do azeite de oliva, puro, para queimar. A gente lembra a história de Hanukkah, que eles tinham esse dilema do óleo puro, né, que eles precisavam para acender a menorá. Então, daqui, desse trecho, vem essa coisa do óleo puro. E do Passuk 5 a 9, fala dos 12 pães, das 12 halot, né? Duas fileiras de 6 halot, o que também traz o nosso costume de termos duas halot de 6 tranças, que a gente encosta uma com a outra na hora de fazer o amotzi no Shabat, né? Vem dessa mitzvah aqui, como uma mitzvah, de que deveriam ser feitos esses 12 pães e que seriam comidos pelos Koanim dentro do Kodesh HaKodashim durante a semana. Né? A cada Shabat eles eram renovados, esses pães. Um parênteses rápido, tem uma passagem em Shmuel Bet, se eu não me engano, onde Davi está fugindo do rei Shaul, e aí ele encontra o Cohen, o Natan, se eu não me engano, e Natan fala, foge daqui, Shaul está atrás de você. Ele fala, mas meus homens estão com fome, eu preciso dar alguma coisa para eles comerem. E Natan teria dado esses pães para Davi levar para os seus homens comerem, que é o que ele tinha ali, né, disponível, essas halot. E aqui vem um trecho polêmico, interessante, né, que fala do filho da Shlomit, né, um Ben Isha israelita, um filho de uma israelita, né, que era casada com, ou não sei se casada, mas que ele também era filho de um egípcio,
e ele blasfema, né, contra o nome de Deus, e aí ele é deixado de canto para decidirem o que é feito com ele, e Deus diz que devem levar o blasfemador para fora do acampamento, e todos os que tiverem ouvido ele blasfemar, coloquem a mão sobre a cabeça dele, e os líderes da comunidade devem cumprir a pena capital por apedrejamento. Né? Isso vai ser repetido logo no final do passuco, do capítulo. E aqui surge essa lei de Talião, né? Fala que todo homem que matar um outro ser humano também deve morrer. E aqui fala, né? Shever tachat shever, ein tachat ein, shen tachat shen. Né? Fratura vai ser penalizada por uma fratura, um olho por olho, dente por dente. É exatamente como está lá no Código do Hammurabi. A nossa Torá também traz que, da mesma forma que alguém infligiu um dano para outro ser humano, ele também deve ser retribuído. E a Paraxá finaliza, né, repetindo que Moshe diz para os filhos de Israel que eles devem levar o blasfemador, aquele que xingou o nome de Deus, né, Mekalel et Shem Hashem, para fora da Mahané, para fora do acampamento, e eles devem apedrejá-lo. Antes da gente ir para esse breve, vou mostrar algumas coisas só para vocês sobre o calendário, por gentileza, quem tiver alguma coisa sobre o que a gente leu até aqui, que gostaria de comentar, trazer para discussão, alguma coisa que desagradou. Eu tenho algumas situações aqui que me desagradaram bastante, principalmente do Cohen não poder ter nenhum tipo de deficiência, a rigidez com a qual é tratada a pureza dos Kohanim. Na verdade, eu tinha uma pergunta assim, que era sobre a questão de pôr a mão na cabeça da pessoa que tinha realizado a profanação, né? Qual é o intuito disso? Eu não entendi. Olha, em alguns estudos fala que o profanar o nome de Deus está muito ligado com a coisa do falar, né? Então, quem ouviu o nome de Deus sendo Mekalel, né? Eu não sei qual que é a melhor tradução para Mekalel aqui. Em hebraico moderno é xingar, né? Mas alguém que falou mal do nome de Deus, né? E os estudos falam sobre o poder que o nome de Deus tem. Então, se você usa o próprio nome de Deus para falar mal de Deus, isso é muito poderoso. Então, eu entendo que quem ouviu também incorre em pecado. Então, eu vejo a mesma cena do Cohen colocando a mão na cabeça do bode expiatório e passando por esse bode os pecados. Então, antes desse blasfemador ser apedrejado, quem ouviu estaria passando para ele o pecado. Tá? É uma Tem essa expiação, de certa ligação forma, né? como uma expiação por ter ouvido algo muito poderoso, que é você usar o próprio nome de Deus contra o próprio nome de Deus. Beleza, muito obrigado. Por favor, JB. Tô meio andando aqui, mas eu tava te escutar. Eu acho, talvez seja uma pergunta meio boba de quinta série, de sexto ano, da antiga, tá entendendo? Mas eu, quando leio essa paraxá e me deparo assim diante de todo esses, vamos dizer assim, esse muro que eles colocam ao redor da família do Cohen, tá entendendo? Tem um muro, você não pode isso, não pode, não pode, não pode, não pode. Tudo bem, até não poder um monte de coisa, até eu fico, mas quando diz assim, tipo, vamos dizer assim
que ele venha se apaixonar, um dos filhos que vai ser o próximo Cohen, o sacerdote e tudo mais, se apaixone por uma judia lá, da antiga, da tribo e tudo mais. Ele se apaixonasse, e a menina não fosse mais virgem, ou a mulher fosse viúva, ou alguma coisa assim. Por, os outros podiam casar, menos eles. É algo assim, isso daí não entra muito na minha cabeça. É que para mim também não, JB, mas eu tento pensar que o que a gente entende por casamento hoje não é o que era casamento naquela época, né? Ah, ah, acho que naquela época o casamento ele tinha outras funções que não ah, ah, o relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher. Então tinha a função de constituir família, né? Pro, urvu, e a gente vê ainda hoje, né? A gente tem linhas dentro do judaísmo onde muitas vezes o casamento é combinado pelos pais, né? Infelizmente ainda hoje se ouve histórias dessas, né? Mas até pouco tempo atrás eu posso te garantir que muitas pessoas casaram, conheceram o noivo e a noiva no dia do casamento, né? 100 anos atrás, não muito tempo atrás. Então, acho que fica por aqui essa discussão, né? Que no fundo ele não ia casar com quem ele sentia alguma atração, algum amor, alguma situação, né, que tem a ver com sentimentos, e sim com quem fosse procriar filhos para deixar a descendência de Aharon cada vez mais forte, né? Então fala muito aqui da semente de Aharon, né? Uma outra coisa que a gente pode levantar aqui, que também dá muito pano para discussão, é a questão dos documentos que foram compilados para se formar a nossa Torá, né? Então dizem que esse livro de Vaikra, ele quase que inteiro, ele é um livro posterior, é um livro que foi escrito depois da construção do primeiro templo. Então a gente pode imaginar que tem uma influência muito grande dos próprios sacerdotes na redação desses textos, né? Então pode ser que eles né, para se fechar e para garantir essa hereditariedade dos Koanim, né, que a gente sabe que muito tempo depois até título de Cohen foi vendido dentro do mundo judaico, né? Então essa hereditariedade era muito valiosa. A gente não tem como saber o quanto eles tiveram influência na redação dessas Então, leis. se é posterior, eles inventaram bastante coisa, né? É possível, não dá para Me te desculpa, garantir. eu, enquanto professor, um cara pensante, esse é posterior, foram lá colocar o que eles inventaram bastante, e deu e acabou, e é isso que nós temos. Mas para isso a gente tem que acreditar nessa premissa, que também não é uma certeza, né? Os estudiosos têm dizem dessa possibilidade, né? Eles falam de 200 a 600 anos após a construção do primeiro templo pelo rei Salomão. Johnny, por favor, querido. Boa noite. Gostaria de dar minha participação. É um pensamento, posso estar enganado, é só um pensamento. O senhor falou agora sobre a hereditariedade, da importância, por exemplo, da hereditariedade sacerdotal. Eu vejo que quando a gente lê o texto, por exemplo, ele não casar com aquela que se contaminou com a prostituição, não casar com a divorciada, enfim, casar com a virgem, seria a única forma de realmente não levantar suspeita de que os filhos realmente são dele. Porque, de alguma forma, se ela é envolvida com prostituição, mesmo que ela tenha deixado, isso vai levantar uma grande suspeita. E sim, dependendo de como é que eles sabiam quando alguém estava grávida, até mesmo se ela estiver divorciada, dependendo do período, ela pode estar grávida do falecido. Então, eu acredito que isso pode estar contando para que ele casasse só com a virgem, não levantasse nenhuma suspeita de que os filhos realmente são deles. Concordo com você, Johnny. Faz realmente muito sentido essa lei pensando na pureza da hereditariedade dos sacerdotes. Sim.
Mas a gente poderia, se a gente for levar ao pé da letra, né, poderia colocar uma regra, então, que ela teria que ficar um ano Era isso que eu ia dizer, não precisa. separada, né? O homem está um mês, faleceu, já tem que casar, fica um ano a viúva. Mas aqui Três se fala mais da meses. questão Mas, da mas, de, pureza. Três mas, de, to- meses. mas de todo jeito, só se fosse uma mega fiscalização, ninguém sabe o que a pessoa faz nesse período, né? Eu Já sei. se ela é virgem, né? 10 Se ela é meses. virgem, tá certo que ela é virgem, ela só pode ter filho dele. A Carol tá falando ali, a nossa diva, 3 meses. 3 meses da mulher tá em luto, ela não vai Três ter meses. guardado Quando, semente quando nenhuma. eu me separei, quando eu Isso. fui fazer o get, o rabino me falou assim: você não pode casar durante 90 e Dias. É isso sei lá mesmo, eu quantos também. dias. E aí a brincadeira era 89, 88. Quase uma Gostei, contagem do Homer, né? diminuiu. Mas são Bom, mas 3 eu concordo com meses. você, Johnny, faz sentido que seja uma regra ligada a isso, mas a Torá fala de questões de pureza, né? De pureza, não no sentido de estar ou não grávida, mas sim. E também existe a questão da origem, né? É, é, o Cohen não poderia casar com uma estrangeira. Porque, se me permite, por gentileza, só para concluir, quando você vê o texto falar, por exemplo, sobre aquela que se contaminou com prostituição, eu entendo que se ela não tivesse sido obrigada, é uma decisão dela. Já, às vezes, a divorciada não é a decisão dela. Então, quando eu vou para a impureza, eu não consigo ver uma impureza de uma divorciada em si. Se tudo correu dentro do sistema, se tudo aconteceu conforme a própria Torá estava dizendo no caso do Gate, né? Sim, concordo com você. Sim, JB. Pois é, só finalizando essa ideia, talvez. Ah, mas é uma crítica ou um ponto de vista assim meio. É por isso que até hoje a gente vê, eu sou professor e até adolescentes e jovens diz, ah, eu não quero. Ficou uma ideia assim também, claro, que é de todos os costumes dessa cultura ocidental machista ou mundial. Ah, tem que casar com uma virgem, blá blá blá, porque a mulher é daquele, sabe, essas coisas que acontecem. E a gente também, que somos sacerdotes, tem que casar só com virgem, né? É, concordo com você, mas vamos deixar claro que a nossa forma de pensar é muito diferente da forma de pensar há 3.000 anos atrás. Eu vou aproveitar, acho que em 5 minutinhos eu consigo. Queria mostrar para vocês algumas coisas. Pena que o Celso não está aqui, porque vamos falar de coisas de calendário, né? Então tem um estudo bem interessante aqui, eu gosto muito desse site, detora.com, tem vários estudos, né? Você coloca aqui porção da Torá, tem sempre a porção do mês, né? Da Parashá da semana, ou você pode buscar à vontade e ele traz muitos estudos sobre cada Parashá, separado por temas. E aqui eu estou no tema Omer, dentro da Parashá Emor, e ele traz essa discussão, né? Mochorat Shabbat, quando seria isso, né? Então tem várias discussões, ele traz aqui o que a gente já viu agora, né? Que a oferta do primeiro feixe do Omer não tem a ver com esse Mimohorat Shabbat, fala da Ketzirá. Vou direto aqui para o que interessa, senão a gente não tem tempo de ler tudo. Né? E aqui o que fala no texto que a gente leu em Emor são 3 coisas. Após o primeiro corte do grão, depois que Hagamatzot é celebrado e no dia seguinte ao Shabat, que Shabat não fala exatamente, né? E aí a gente teria 4 datas possíveis, né? Porque Shabat pode significar sábado, Shabat mesmo, né? Sexta-noite até sábado à noite, ou pode ter outro significado, né? E que esse outro significado seria um Yom Tov. E essa colocação do Levítico sobre o início da contagem, depois do Festival das Matzot,
seria depois que os 7 dias de Pesach terminaram ou não. Então aqui você tem essas 4 possibilidades, né? Então, Shabat sendo Shabat seria num domingo, depois do Shabat é domingo, seria o domingo depois do Festival das Matzot, ou o domingo durante o Festival das Matzot. Um desses 2 domingos. Ou, se Shabat é um Yom Tov, seria o dia seguinte às Matzot, ou seja, depois que terminou os 7 dias de Pesach, seria o primeiro dia depois dos 7 dias de Pesach, como Shmini Atzeret é para Sukkot, seria o Atzeret de Pesach, ou seria o segundo dia, né? O dia depois do primeiro dia de Pesach, que seria o Yom Tov, né? E aí esse texto ele aborda que grupos que têm origem comum ao judaísmo rabínico tinham visões diferentes. Então, tanto os essênios, como os seduquim, os saduceus e os samaritanos, eles entendiam que a contagem do Homer começava no domingo após o fim de Pesach. Acabou Pesach, o primeiro domingo depois. É assim que eles celebravam, né? E isso é bem interessante, porque eles seguiam um calendário diferente. Tá? Eles seguiam esse calendário aqui, ó. Espera aí que eu vou mostrar para vocês, precisa desaparecer ali. Aqui. Eles seguiam esse calendário aqui. Era um calendário solar, chamado Shana Temimá, um ano completo. E era um ano, por que 364 dias? Porque davam 52 semanas exatas. O que acontecia com esse calendário? Esse calendário foi descoberto em Qumran, nos manuscritos do Mar Morto. Acontece que nesse calendário, os meses 1, 4, 7 e 10 iam ter sempre esse formato. Começavam na quarta-feira e terminavam na quinta-feira. Portanto, os meses 2, 5, 8 e 11 sempre começariam na sexta-feira e terminariam num Shabat, esses 2 grupos de meses com 30 dias, e o terceiro grupo de meses, que é o 3, 6, 9 e 12, começariam no domingo, porque terminou no Shabat, né? Aqui terminou no Shabat, o dia 30, e eles teriam 31 dias terminando na terça-feira. Por quê? Porque o primeiro grupo sempre começa na quarta-feira. Com isso, as festas seriam sempre no mesmo dia da semana. As festas nunca mudariam de dia da semana. Então, esses grupos, eles seguiam esse calendário, que é um calendário que está ligado com o livro dos jubileus, né? Enfim, tem toda uma discussão aqui sobre esse calendário. No judaísmo rabínico, a gente tem que quem define o começo do mês, na verdade, é a lua. Então, os sábios olhavam para o céu e discutiam se já é lua nova ou não. E aí o mês tinha 28 ou 29 dias, né? O mês não era fixo, de acordo com se a lua nova já tinha aparecido ou não. A gente tem até uma discussão famosa de Rabban Gamliel, dizendo que já era Yom Kippur, e um outro rabino, que não me lembro o nome agora, dizia que ainda não era Yom Kippur. E, enfim, Rabban Gamliel, como era hierarquicamente mais importante, venceu a discussão. Então, para esses grupos, você teria sempre no dia 15 de Sivan seria Shavuot, né? Porque a contagem do Homer sempre começaria no 26 de Nissan, que era o primeiro domingo depois de Pesach. Para os caraítas, era o domingo durante a festa de Pesach. Eles também respeitavam esse calendário fixo, né? Saadia Agaon era adepto desse calendário fixo. Na sua alahá, chamada Gan Eden, ele traz essas datas, então também teria datas fixas. Você tem, para um grupo aqui chamado de Beta Israel,
que era o dia depois de Pesach, então Pesach já não seria fixo, né? Mas assim como o dia da Teruá é chamado de Shabbaton e Yom Kippur é chamado de Shabbat Shabbaton, então depois da festa das Matzot, você começa a contar o Omer. Então, se Pesach terminou numa quinta-feira, você começa a contar o Omer na sexta e por aí vai. E o que a gente segue, né, é a tradição que o filósofo judeu Filo, de Alexandria, o historiador Flávio Joséfos, os fariseus, que são os precursores, né, do judaísmo rabino, e também o judaísmo rabínico definiram, e é a lei que a gente segue. A gente segue né, essa ideia de que a gente começa a contagem do Omer no segundo dia, porque o Shabat de Pesach seria o primeiro Yom Tov de Pesach, né? Então, tá aqui as 4 visualizações, né? Ou no domingo depois de Pesach, ou no domingo durante Pesach, ou no dia depois de Pesach, que não necessariamente precisava ser um domingo, ou no segundo dia de Pesach, que é como a gente conta no judaísmo moderno. E eu achei interessante que a quinta opção, que é a que o texto parece ser a mais óbvia do texto, não foi abordada por ninguém aqui, mas que é quando o trigo está maduro. Então, o agricultor é que vai decidir, olha, agora está na hora de colher o trigo, esse é o primeiro feixe, agora começa a contagem do Omer, Shavuot, daqui a 50 dias. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu só trouxe aqui esse calendário do jubileu, como que ele seria fixo, né? Então, o dia 14 de Nissan seria sempre Pesach, o sacrifício de Pesach, de 15 a 21, festa das Matzot, e o primeiro domingo do Omer seria no dia 26. O mês de Iyar não tem nada. Em Sivan, a gente teria o primeiro Shavuot, que é Shavuot do trigo, porque Shavuot é Hag HaBikurim, das primícias. Ele fala aqui de 3 festas de Shavuot. O segundo Shavuot seria no dia 3 de Av, que é a colheita das uvas. E o terceiro dia de Bikurim seria no dia 22 de Elul, que é quando a gente começa a colher as olivas, as azeitonas, e aí na quarta-feira, Yom Teruah, Yom Kippurim seria sempre numa sexta-feira, Sukkot e Shemini Atzeret começariam e terminariam sempre numa quarta-feira. É isso, meus queridos. Abro agora para perguntas, antes da gente ir para a contagem do Homer. Estourei um pouquinho o nosso tempo, perdão. Eu Espero que tenham sugiro, aproveitado. eu sugiro que a gente inverta, Dani, só por causa do horário. E estamos super dentro do horário, não é essa a questão, só que tem a contagem e tem alguns poucos avisos, só para lembrar os navegantes, que nessa sexta-feira a gente tem o nosso Kabbalat Shabbat de Lag BaOmer. Já estou dando a dica de como vai ser a contagem, né? Isso na Que já sexta. está lotado desde ontem, né? Já está lotado, já não temos mais vagas. Enfim, além do Kabbalat Shabbat, como vocês sabem, nós vamos ter a presença então do Matheus Alexandre, que é um cara, acho que bem bacana de conhecer. Então, não esqueçam, todos aqueles que se inscreveram vão receber amanhã ao longo do dia o endereço direitinho, mais algum detalhe. Sexta-feira às 19 horas a gente se encontra no local que vai ser indicado, em Higienópolis. No sábado de manhã temos Shabbat Emor, às 9h30, lá na Rua Bahia, aí todo mundo já sabe, Bahia 1260. Semana que vem, e ainda não foi o convite detalhado, mas já foi o Save the Date, semana que vem a gente tem um Nefesh, um Kabbalat Shabbat Nefesh, num terceiro lugar. Não,
prestem atenção para vocês não se confundirem e ir no lugar errado. Tem gente que de vez em quando vai no lugar errado, né? Prestem atenção nos convites para saber exatamente onde tem que ir, exceto o sábado. Sábado de manhã é sempre lá na Rua Bahia. Tá? Mas semana que vem então a gente tem esse Kabbalat Shabbat Nefesh, que vai ser bem bacana. E finalmente no dia 1º de junho, que é a semana seguinte, fim de semana seguinte, no domingo, a gente tem o nosso Tikkun de Shavuot a partir das 17 horas, às 5 da tarde. Já está andando a largos passos aí a montagem da agenda desse encontro. Vai ser bem bacana, muitas coisas, eu não vou dar spoiler agora, mas um pouquinho mais para frente a gente conta um pouquinho do que a gente está preparando, além de bate-papos, música, dança, enfim, vai ser um evento bastante diverso, vamos colocar assim, plural, para todos os gostos. Então, reservem as datas na agenda essa semana, semana que vem e na terceira semana. E todos os sábados de manhã, claro. Acho que é isso de avisos. Tem um último aviso que não tem ligado a nada disso, né? Não é tão de curto prazo, mas teve alguma novidade nessa semana, então eu queria que todos soubessem. Eu já tinha falado há bastante tempo atrás sobre a ideia da gente... a ideia não, vai ter um encontro da World Union for Progressive Judaism em outubro em Israel, em Jerusalém. A ideia era que, eventualmente, algumas pessoas do Neshama estivessem lá representando o Neshama, e entre essas pessoas, eventualmente, alguns que se interessassem poderiam fazer o bar ou bat mitzvah no Kotel durante o encontro, né? O encontro é de 22 a 25 de outubro. Essa semana saiu bastante informação, não tão detalhada, mas já tem bastante informação, mais do que a gente tinha sobre o encontro, já no site da WPJ, quem quiser pode olhar, depois eu mando o link para quem não tiver. Já tem uma ideia de programação, valores e ficha de inscrição. Enfim, a coisa deu um passo que a gente estava esperando, né, antes de sair comprando passagem, para ter certeza que ia acontecer o encontro. Aparentemente está tudo confirmado. Ainda tem questões de valores para a gente negociar com a UJR aqui no Brasil, mas, de novo, reforço para quem estiver pensando, parece que a coisa vai dar certo. Então, enfim, avisem, nós temos algumas pessoas interessadas, ninguém, obviamente, bateu o martelo ainda, mas já interessado, a gente vai formar um grupinho à parte para coordenar essa questão da viagem. Não é uma viagem de turismo, é uma viagem para participar do congresso. Claro que quem quiser ir antes ou ficar mais tempo depois, está super à vontade, precisa de dicas de turísticas também a gente vai ajudar, ou dicas de estudo também em Israel, mas não é o foco da viagem, tá bom? Acho que é isso de avisos. Eu sugiro que a gente faça a contagem do Homer agora, segundo a tradição rabínica, nada de inventar, Dani, hoje. E em seguida aí a gente abre para perguntas, quem quiser ficar um pouquinho mais, enfim, quem tiver perguntas, fique à vontade. Dani, você quer contar? Sim, vamos lá. Quem quiser acompanhar, se tiver com o Sidur completo, estamos na página 210. Isso. הנני מוכן ומזומן, הנני מוכן ומזומן, הנני מוכן ומזומן, לקיים מצוות עשה של ספירת העומר, הנני מוכן ומזומן, כמו שכתוב בתורה, הנני מוכן ומזומן, וספרתם לכם ממחרת השבת, הנני מוכן ומזומן, מיום אביאכם את עומר התנופה, הנני מוכן ומזומן, 7 שבתות תמימות תהיינה, עד למחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני, ונועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. Falamos juntos a Brachá, Baruch, Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu bemitzvotav vetzivanu, al sefirat haomer.
A gente já está no dia 17 de Iyar, Hayom, Shnaim Ushloshim Yom, Shehem Arba'a Shavuot Ve'arba'a Yamim LaOmer. Nós estamos no dia 32 do Omer, que são 4 semanas e 4 dias do Omer. Netzar Shebehod. Muito bem. 32. Parabéns, nosso querido. Chega. Maravilhoso. Jurássico. Muito obrigado. Sexta-feira falaremos mais sobre esse dia seguinte, o próximo dia, né? Lag BaOmer. Obrigado, Dani, desde já. E fica então aberto agora para quem tiver, enfim, questões sobre a Parashat Emor. A gente tem mais 5, 10 minutos para discutir Questões, algumas adições, comentários. Fiquem à vontade, por favor. Eu queria perguntar um negócio que eu não sei se eu entendi direito. Mas é do início do capítulo que eu estava lendo hoje cedo. Quando chega lá no 9, no 21:9, que fala sobre a questão do relacionamento, que não pode e tal. Fala da E filha, aí diz, né? O 9 fala isso. da filha do Cohen, né? E quando a filha desposada do sacerdote se profanar pela prostituição, a honra do seu pai, ela profana, será queimada no fogo. Quem vai ser queimada no fogo? A moça? Eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, sabe? Que fosse uma imagem Inquisição, sabe? Esse queimar é quem? É a moça ou algo simbólico? A moça. É? É. Aí veio outra pergunta. Geralmente, não sei, não tem a questão da punição por apedrejamento, etc., que é o mais comum. Por que essa aqui ela vai ser queimada? Eu não lembro de outra passagem onde a pessoa é queimada assim como punição. Se Tem tem, uma passagem, a Tamar, que era sim, então, a nora de Eudá, Uhum. quando ela aparece grávida, também se cogita que ela tem que ser queimada. Que era o negócio do anel, que aí ela tira o anel e para O provar. cajado e o manto, né? Na verdade, não era anel. Uhum. Ela estava com o cajado e o manto de Eudá, ela mostra que, na verdade, ela não se prostituiu, ela só foi atrás dos seus direitos, e aí ele fala, não fui eu que pequei, ela tá certa, enfim. Os estudos que eu olhei, eu posso encaminhar, inclusive, o link. Nesse Detora tem alguns estudos que discutem sobre esse caso em específico. Falam que o mais provável é que, como o pecado dela teria sido algo relacionado ao fogo, fogo né, interno. querendo dizer que o ato sexual fora de contexto, porque lisnot, o verbo lisnot, que é traduzido como prostituição, não necessariamente é prostituição como a gente entende. Não é questão de Como um prostituição, comércio. não é dinheiro, né? Uhum. Mas ela ter tido qualquer ato que não estaria permitido, né? Ou seja, se ela for noiva e tem uma relação sexual com alguém além do noivo, aliás, com o próprio noivo ela não poderia, né? Só depois do casamento. Isso já seria um ato de impureza, ou se ela for casada. Mas na discussão, os comentários rabínicos, eles falam claramente, se ela não fosse noiva nem casada, já não configuraria esse caso, já seria um outro caso. Né? Ela estaria pecando também, mas não configuraria esse caso onde ela teria que ser queimada. E a história de por que ela tem que ser queimada é porque vão falar mal do pai dela, vão falar mal do Cohen. O Cohen, o pai daquela lá. Né? Então, para que ele não fique impuro por conta dela, ela tem que ser penalizada. E essa pena do fogo, o que eu encontrei é que como o pecado que ela cometeu está ligado, tem origem num fogo que ela sentiu no corpo dela, então só o fogo para purificar esse pecado. Uma coisa meio saramandaia, não? Que tinha a mocinha que sentia. Me incomoda muito, me incomoda muito. Não é algo que eu olho com bons olhos. Aliás, muitas dessas punições, né,
vamos deixar claro, quem aqui nunca brigou com Deus? Né? Então, essa coisa do blasfemador ter que ser apedrejado, né, é muito pesada. Né? Eu entendo, e os estudos, eu peguei uns 3 estudos, eu li sobre essa história do blasfemador, eles falam da coisa de usar o nome de Deus, que é muito poderoso, para falar mal de Deus. Aí Uhum. o pecado seria muito grande por conta disso, né? E não porque está falando mal de Deus. Não é a blasfêmia em si, né? É o poder que a palavra tem quando você usa o nome de Deus, né? O tetragrama, para amaldiçoar o próprio Deus. Mas enfim, não são as únicas coisas que me incomodam na Torá. Imagino que para você também. Aí de verdade, eu li porque eu fiz um estudo à tarde e eu pensei, não, mas não vão queimar a moça, né? Sabe, botar ela lá. Não, não, acho que é uma coisa que eu não peguei aqui, sabe? E no fim, era ela mesma. É interessante que no caso do blasfemador, ele tem nome e sobrenome e diz que ele foi apedrejado. Você tem um caso ali. Mas no Uhum, caso da filha do sacerdote, não se fala de nenhum caso. Então a gente não sabe se isso de fato aconteceu em algum momento. uhum. Eu gosto de pensar que se a Torá traz uma situação é porque era uma situação que acontecia. Ah, tem história, né? Né? Agora, se de fato alguma situação dessa foi punida jogando a moça na fogueira, não temos registro. Não tem registro. Espero que não tenha acontecido. É, obrigada. JB ia perguntar? JB? Ou desistiu? Eu levantei, abaixei. Não, tá bom. Eu fiquei- Fica à Como vontade, diz a fica à vontade. Diana, é angustiante essa. É, eu Não é a fico única coisa, não é a única coisa. Nessas últimas parashiot, a gente teve várias situações angustiantes. No sábado, a gente teve na uma minha visão. uma leitura difícil também nesse último sábado, né? Eu fiz questão, para quem estava na sinagoga talvez tenha notado, fiz questão de ler em voz baixa um trechinho. Não é que é a tradição, mas eu falei, não consigo ler isso em voz alta, né? E li um trecho da Torá em voz baixa, porque eu acho que, enfim, que é muito difícil de ler isso assim, aos, ler isso aos 4 ventos, né? Enfim, de qualquer jeito a gente sabe que, enfim, tem muitas explicações, desde as mais simples, claro, isso foi escrito num outro contexto, o mundo era diferente do mundo que a gente vive hoje, e isso explica por que tem tantas coisas que não fazem sentido para a gente no contexto, no mundo que a gente vive atualmente, né? Então, essa é a explicação mais simples. Outras explicações existem, enfim, tentando justificar algumas coisas que aos nossos olhos parecem injustificáveis, né? De qualquer maneira, lembro a todos que a Torá, enfim, é o nosso documento base, mas não é o que a gente segue hoje. O judaísmo rabínico é muito diferente do que está escrito na Torá, muito diferente, né? Tem poucas coisas que a gente segue exatamente o que está escrito na Torá, né? A maioria das coisas foram ou adaptadas ou foram ressignificadas, enfim, mas de fato o judaísmo rabínico não é exatamente o que está na Torá, de longe. Sim, e vou adicionar que se a gente acredita nessa história desse documento ter sido escrito pelos sacerdotes num momento posterior, então esses trechos pesados, né, muitas vezes eles estariam ali como um alerta, ó pessoal, Um aviso. né, ó, não vamos fazer isso, que eu sei que vocês fazem, Vamos parar de fazer isso, né? né, vamos parar com isso, porque senão a punição, né, ou até para uma forma de coerção mesmo, né? Cumpram com esses mandamentos, porque senão vocês estão sujeitos à pena capital. É tipo o Chapeuzinho Vermelho, não, que não era conto de fadas, mas era uma história que dava um alerta se não fosse pelo caminho correto, não? Sim, acho que pensando dessa forma, sim, né? Pensando que o Chapeuzinho Vermelho tem a coisa do arquétipo, né? De ser uma história que fala para a gente em outro nível
E tem o desvio de caminho, né? Então, talvez um desvio de conduta ali, né? Então, você sai de um lugar que é mais seguro, que a gente já sabe como funciona, e você decide, então pode. Tem Eu, consequências que não são boas, né? As se vocês me consequências. permitem que Chapeuzinho Vermelho, por um acaso, é um dos contos de fada que eu estudei a fundo, quando eu estava na pedagogia Waldorf. Ela fala especificamente do vício, né? Chapeuzinho Vermelho fala o motivo que leva ela para a floresta é que ela não se contenta com as flores que ela já colheu, ela quer sempre colher mais. Ela colhe cada vez uma mais bonita, então ela nunca está satisfeita, né? Então esse conto de fada em especial, o desvio dele fala das questões de vício, né? Questões de adição. Mas sim, os contos de fada de forma geral trazem essa linguagem arquetípica para O falar. mito de sair da caverna de Platão, né? Precisamos também sair e ver o diferente. Sim. Bom, mas aí a gente também está trazendo a Torá como um livro mitológico, né? Vamos não trazer tantos paralelos, mas acho que sim, esse livro em especial, se a gente acredita que foi escrito pelos sacerdotes, fica claro por que tem, né? A gente duas parashiot atrás, na semana passada, falou tanto das relações incestuosas que são proibidas, né? Tem a proibição das relações homossexuais, que estou fazendo um curso com um professor agora lá na Universidade de Potsdam, e ele fala que era algo extremamente comum, né? Você não tinha o homossexual. As relações eram com homens e mulheres naquele período. As pessoas se relacionavam com homens e mulheres normalmente, né? Então, isso vir num livro posterior proibindo também é uma forma de coibir uma prática que, na opinião deles, deveria ser coibida. Oi, Débora, por favor. Quem foi Talião, da lei de Talião? Então, é uma ótima pergunta para a qual eu não tenho uma ótima resposta para te dar agora. Mas existe essa pedra, né, que foi encontrada, que é o tal do Código de Hammurabi. Encontraram mais de 200 e tantas leis, e entre elas tem essa lei do olho por olho, dente por dente. Por que tem esse nome Código de Hammurabi? Acho que é porque o rei sumério. Aí chamava Hammurabi, aí é o nome de uma pessoa mesmo. Já tô extrapolando um pouco o que eu conheço, mas a gente acha isso fácil na internet, tá? Inclusive tem um estudo que eu li nesse Detora, fala justamente comparando da onde veio esse trecho da nossa Torá, né, que teria vindo não do Código de Hammurabi, teria vindo de algo anterior a ele, que também deu origem a esse código. E aí tem esse nome, Lei de Talião. Por que tem esse nome? Eu fico te devendo, mas Ótimo. eu vou pesquisar agora, e se você vier no Shabbat sexta-feira eu te falo. Você vem, né? Sábado. Só vou falar na sexta. Você vai perder o Shabbat sexta-feira? Não acredito. Vai ser tão especial. É a Yurtzeit do meu irmão. Eu já passei lá já dei o nome. Ok. Ai, dei mau jeito Passa agora. pra gente o nome que a gente também dedica o nosso Kaddish do Kabbalat Shabbat pro nome do seu irmão. Passo sim, muito Por obrigada. favor. Muito Então nos obrigada. vemos sábado. Aí eu te conto. Combinado. E vou levar uma pessoa, viu? É? Uau. Uhum. Tá bom. Que Mas você conhece. eu conheço, então tá bom, tá fácil então. Ok, gente. Acho que ficamos por aqui devido ao horário, já estamos quase mais de 20 minutos depois. Super obrigado, Dani, mais uma vez, pela disposição, disponibilidade. Obrigado a todos que vieram, obrigado àqueles que fizeram perguntas, também participaram ativamente. Nos vemos, se Deus quiser, na sexta-feira ou no sábado, para quem não vai estar na sexta-feira. Boa noite para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Todos. Parabéns, Dani. Boa noite. Show. Obrigada. Show. Estudo fantástico, parabéns, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada.